Bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Zero. Hoje estamos naquele que é o 6º episódio gravado aqui em casa, que na verdade é o 16º, porque se vos falhou esta informação, na semana passada saiu um episódio com um especialista, no caso uma especialista. A Eva Pires escreveu um livro sobre desperdício alimentar e vem-nos falar precisamente sobre o tema do desperdício alimentar, que é o tema em que ela trabalha. E a verdade é que este também é um tema que cá em casa acabamos por debater muitas vezes, porque sabemos que é um dos maiores flagelos da humanidade, a nível ambiental, social, económico, tudo. E nós ainda assim conseguimos desperdiçar às vezes comida e chateia-me um bocado. Verdade. E mesmo que desperdício vá para a compostagem, acaba por ser desperdício também, não é? Claro. É a mesma Se comeres coisa, a mais é desperdício. Exatamente. A obesidade é um desperdício alimentar, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado e que ela falou no podcast, que é muito engraçado. Eu não é que ela não tenha pensado, mas às vezes eu sinto também, como a obesidade é uma doença, Sim. que nós tendemos a fazer muita culpabilização da pessoa que está doente. E eu sinto, por exemplo, para mim é pior quando nós temos jantaradas com amigos e comemos a mais, porque aí nós não temos nenhuma doença que nos faça comer a mais. E para já eu fico invariavelmente mal disposto e vou ter que comprar comprimidos para não estar mal disposto, não é? Tu devias tomar as enzimas e não tomas. Logo, então lá está. Pronto. Mas Se comesse bem, não. se comeces bem, não. Mas é isso, ou seja, claro, a obesidade é uma forma de desperdício, mas é uma forma de desperdício que tem de ser resolvida em saúde pública. Mas quando nós temos jantares com amigos e comemos a mais, isso também é desperdício, tipo, sermos golosos, enchemos a barriga. É desperdício e nós aí sim temos responsabilidade, porque não temos uma doença. Não vamos então falar do Natal e da Páscoa e todas as efemérides que a pessoa come doce e doce e doce e pão depois, e pão e pão. Não, e depois, pior, não é só o comer muito. Às vezes eu enquanto pessoa que não come imenso nas festividades, porque não gosto da maior parte das coisas, Certo. sou esquisitinha, há imenso shaming se tu não te lambuzares que nem um perdido nas festas. É mesmo, é do género, então tens isto tudo aqui à tua frente e não vais comer porquê? Porque estou satisfeita, para mim está ok comer o grão, o bacalhau, no caso já não é o bacalhau, mas a batata, o ovo, eu estou ok e não preciso de me lambazar em, sei lá, barrigas de freira, estás a ver? E acho que há esta cultura da comida em excesso em Portugal. Não acho que seja só em Portugal. Somos os Estados Unidos, então comida em excesso é a norma, não é? Nós aqui temos algumas De uma maneira momentos, diferente, sim. Que é, lá tu vais a um restaurante e é normal uma Coca-Cola vir num litro. Sim, e não falámos do desperdício dos líquidos também, não é? Sim, claro, mas cá há a tradição, tu tens um almoço de família, um almoço de amigos e comes melhor em termos de os alimentos que escolhes, são alimentos geralmente cozinhados por nós, não é fast food, não bebes 1 litro de refrigerantes ao almoço. Mas bebes vinho, provavelmente. Bebes vinho, não é? claro, bebes muito vinho em Portugal, mas imagina, há a cultura do comer, da mesa ter de estar cheia, tipo, a abarrotar, sabes? Que não é nada saudável. Portanto, sim, eles têm essa parte muito grave para a saúde pública e para a obesidade das doses dos restaurantes. Mas não é só restaurantes, não é? Mesmo os churrascos que eles fazem em casa e aquilo Talvez, sim. quantidades absurdas de carne, não é? Será que nós não fazemos o mesmo? Acho que já fizemos, mas por norma já não fazemos. Não é? Nós em Portugal? Não sei, não tenho noção. Tu imaginar, por exemplo, as matanças de porco no Alentejo, que embora se aproveite tudo do porco, não é? Efetivamente estás a comer a mais do que aquilo que necessitas, não é? E essa parte aí é que é importante. Já para não falar do porco aos berros. Que não. Sim, que é horrível, não é? Parece que estão a matar uma criança, é das piores experiências que um ser humano pode passar. Eu não percebo porque é que continuam a fazer isso daquela maneira, não é? Mas às tantas também nós podemos ter alguma gula, não é? Pode-nos apetecer comer um bocadinho mais, também acho que não podemos também ser tão fundamentalistas às vezes, não é? Olha, apetece-me comer um doce, eu não preciso desse doce, não é? Sim, a questão não é... Certo? Imagina, se tu racionares a tua refeição para deixares espaço para o doce, é diferente de comeres uma refeição completa e por cima um doce. Percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, não é por ser um doce ou não ser um doce, é por já estás satisfeito ou não estás satisfeito. Sim, mas é o que eu estou a dizer, mas pode-me apetecer, eu estou bem, estou ok, não preciso daquilo, mas é como se te dá sempre um segundo estômago para um doce, não é? Que não, obviamente não somos ruminantes nem poligástricos, não é? Mas apetece, e será que isso é condenável? Será que aquela história de não desperdício de comida, que há muita gente no mundo a morrer à fome,
Sim, mas a comida está aqui, não está ali, portanto ela já chegou aqui, não é por isso, não é por Mas faz-te pensar no teu privilégio. Faz, claro que sim, mas às tantas também não e faz-te valorizar a comida. Valorizar a comida, sem dúvida alguma. Comer menos, sem dúvida alguma. Importante. Sabes que eu costumava responder à minha mãe uma coisa horrível, na verdade. Eu dizia, não, mas acho que venham buscar. Era daquelas coisas mesmo de crianças estúpidas, sabes? De não queria comer e queria marcar uma posição. Mas ao mesmo tempo acho que é importante os miúdos saberem e nós sabermos e relembrarmos que nem toda a gente tem o privilégio que nós temos de poder comer para lá de saciar a fome. Então, claro, acho que há um limite entre comer um bocadinho a mais ou comer o triplo das calorias diárias que deves comer. Exatamente. Obviamente acho que há uma diferença muito grande. Exatamente. E há uma diferença entre fazeres isto uma vez de em quando em jantares de amigos ou sistematicamente. Sem dúvida nenhuma que acho que há uma diferença. Mas acho que se glorifica-se muito a comida. Eu só estava e em Portugal glorifica-se muito a comida porque em Portugal e nos países mediterrâneos no geral, né? É tudo muito à volta da mesa, não é? E isso é bom, ou seja, manter essas tradições culturais da família se reunir à mesa e tudo isso é muito interessante. Sim, mas nós não temos de estar à mesa para estarmos juntos. Mas se calhar essas tradições são ótimas e estar à mesa acho que não tem um drama nenhum, mas se calhar devemos pensar um bocadinho nos alimentos que pomos na mesa e na pegada que esses alimentos têm. Por exemplo, se eu for pôr pão que produz ali e o trigo é feito ali, não acho que seja tão grave quando a mesa cheia de carne que veio da Argentina, por exemplo, não é? Não é nem achas nem é. Sim. Assim como se fizeres pão e carne portuguesa tem impactos diferentes. Exatamente, assim, exatamente. Já falámos sobre isto no último episódio, é necessário, mas não em quantidades absurdas. Exatamente. Mas acho que temos que ter também algum... Não podemos ser também tão culpados nisto, não é? Embora acho que o que temos que ser culpados, efetivamente, é a comida que deitamos para o lixo. A seguir devemos pensar, estamos a comer muito ou estamos a comer o que é necessário? Mas acho que para já temos que nos preocupar com a comida que deitamos para o lixo, que é muita, não é? Sim, é mais rápido mudar isso, não é? Sim. Há um incentivo financeiro a fazer essa mudança também. Hoje em dia, e é o que a Iva diz no episódio, a comida aumentou muito, não é? E uma laranja hoje em dia já não é a laranja que era há 1 ano ou 2, não é? Já custa. Já custa mais. Não é? Portanto, se calhar às vezes... Isto é mau de dizer, mas se calhar às vezes é preciso os preços aumentarem para as pessoas terem noção, não é? A mim custa-me sempre nós pensarmos que a valorização vem sempre do preço. Eu percebo que, obviamente, na sociedade em que vivemos, a valorização vem quase exclusivamente do preço, vem muita coisa. Sim. Mas custa-me, lá está, eu prefiro usar o argumento de que há pessoas que não têm aquele privilégio de poder estar a comer aquela maçã maravilhosa, porque acho que a mim me faz melhor pensar na parte empática de eu tenho tanto, que sorte que tenho, não vou desperdiçar, vou pelo menos fazer aquilo que posso para honrar o privilégio que tenho. Acho que a mensagem final deve ser a mesma. Acho que o meio, como diz a mensagem, pode ser diferente de acordo com as pessoas, não é? Tu, para chegar ao mesmo objetivo, podes dizer a coisa de várias formas, não é? E há pessoas que vão ouvir melhor um tipo de mensagem, outras que vão ouvir melhor outro tipo de mensagem, não é? Acho que uma mensagem mais universal é: tu estás a deitar dinheiro para a rua. Esta é muito universal, as pessoas ligam-se muito a isto. Estás a deitar água para a rua, estás a deitar... Se tudo isso for, estás a deitar dinheiro para o lixo, a maior parte das pessoas vai ter uma ligação emocional àquilo, porque vivemos muito uma ligação emocional ao dinheiro. Podes-me dizer se isto é certo ou errado, tudo bem, mas a verdade é, para sermos eficazes, esta acho que é uma maneira muito eficaz de fazer, não é? Porque as pessoas vão se ligar a isso, não é? 30% da comida que desperdiças, ficar um bocadinho mais em casa, mas sim, vai fora, valoriza é pensar isso, não é? que em cada 200 euros que gastas de compras, 60 vão para o lixo. Exatamente. Mais, porque entretanto já cozinhaste e gastaste energia para fazer, já gastaste água, portanto é mais do que os 60, não é? Isso se a comida estiver cozinhada. Mas pronto, nem que seja do frigorífico da refrigeração. Tiveste a refrigerar, não é? Portanto tem todo um custo ali, não é? Que está escondido. E a Iva também falou nisso, que existem hoje em dia aplicações e sites para quantificar e para valorizar a comida que tu deitas para o lixo. Pois é. Isso é super interessante, é mesmo giro, porque acho que assim as pessoas vão começar a ter uma noção muito maior. E acho que isto devia ser uma coisa muito, muito standard. Nem sei se os próprios frigoríficos deviam dizer tens X euros no frigorífico, por exemplo, qualquer coisa assim do género. Inserir, sei lá, imagina, as compras online, ligavas diretamente ao sistema. Sim, mas acho que a tecnologia podia evoluir para uma coisa destas, para garantir que as pessoas têm sempre um incentivo, porque
as pessoas... Ou se lembram, não é? Está ali comida, não é? Não deites fora. Sabes que é engraçado, porque estás a falar de tecnologia e eu não deixa de ser curioso que... Lá está, aí vai falar da diferença entre perda e desperdício, não é? Porque nos países com menos acessos tecnológicos, condições de refrigeração, práticas agrícolas mais precisas, há mais perdas. Mas eu penso sempre que quando a pessoa tem menos acesso a alguns tipos de tecnologia e, por exemplo, quem não tem acesso a frigorífico, à partida desperdiça mais comida, ou quem não tem acesso a uma arca congeladora desperdiça mais comida. Mas se tu fores pensar nisto, as pessoas que menos desperdiçavam comida, ou que menos desperdiçam comida, são as pessoas que nem sequer têm rendimento para ter tecnologia, porque vem da necessidade. Claro. Em casa da minha bisavó nunca houve um frigorífico e nunca se estragou a comida. Mas nós não queremos que as pessoas tenham necessidade, não é? Claro, portanto, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer claro que a tecnologia é muito importante e eu concordo que hoje em dia vivemos num mundo muito mais digital e tecnológico e precisamos de movimentar para lá. Aliás, o nosso projeto de embalagens circulares é tecnológico precisamente por causa disso, porque acreditamos nisso, mas não deixa de ser curioso que a minha bisavó sabia métodos de conservação muito melhores do que eu. Fazia os doces, fazia as salmouras, fazia os fermentados, coisas que hoje em dia nós não sabemos fazer. Não fazes ideia sequer o que é, quanto mais. Nem sequer sabes o que é esse nome. Salmoura, hoje em dia ninguém sabe o que é que isso quer dizer. E o que ia para as galinhas era absolutamente residual, tanto que às vezes a minha bisavó tinha de fazer por haver comida para deixar para as galinhas, sabes? Ela tinha de dizer, tenho de tirar aqui um bocadinho para as galinhas, não posso esquecer. Não era o lixo que ia para as galinhas, porque não havia nada que fosse lixo, era tudo comida. As cascas não eram lixo, eram comida. Por acaso eu lembro na casa da minha avó, lembro muito bem desta imagem de, no verão há sempre melancia no Alentejo, que é super fresco, que é bom. E eu lembro, nós comíamos aquilo, rapávamos aquilo tudo e depois a casca, a minha avó partia tipo aos quadradinhos pequeninos, isto é que era para as galinhas, porque isto efetivamente já não se comia. Mas dá para comer casca de melancia? Imagino que sim, que haja ótimas formas de o fazer, a minha avó não sabia, portanto, mas ao menos dava às galinhas e não lhe davas milho a seguir, não é? Não, que é muito melhor do que... E aqui está-se a aproveitar tudo, efetivamente, não é? Não é para a alimentação humana, é para a alimentação animal, não é? E nós depois vamos alimentar-nos daquela galinha, portanto, está aqui todo um ciclo que não tem mal nenhum em repetir, não é? Não é dramático, não é? Dramático era pôr aquilo no aterro. E dramático é ainda haver aterros. Porquê que ainda há aterros em Portugal? Porque não têm sistemas de seleção razoavelmente eficientes como é que não é norma? Como é que não é norma? Supostamente vai passar a ser obrigatório pela União Europeia haver recolha de resíduos orgânicos seletivos e supostamente ia ser a partir de dezembro deste ano, que não vai ser porque o Covid foi a desculpa para atrasar tudo. Agora, existem aterros porque existem ainda coisas que tu não podes nem compostar, nem... Podes-me dizer, mas pode-se fazer energia, pode-se fazer incineração para energia que é menos mau, pode, mas ainda não é o que acontece em todo o lado, não é? Até porque isso também tem emissões de gases de efeito de estufa. Claro que sim, mas tem uma emissão, mas a seguir ainda vai conseguir ter mais uma utilização, não é? É isso. Então é sempre melhor, não é? Eu acho que é melhor, não tenho certeza absoluta, mas parece-me que é melhor, porque ao menos não há emissões de metano, se bem que há emissões de monóxido de carbono à partida, portanto também não sei. Sim. Acho que não é a melhor solução, acho que a melhor solução é efetivamente... Reduzir o lixo. E depois compostar esse lixo. E no caso da comida é dramático, porque podia estar a compostá-lo efetivamente. Sim, agora, comida que é compostada também é comida que está a ser desperdiçada. Ou seja, uma coisa é tu compostares, mas mesmo cascas, sei lá, cascas de banana, dá para as cozinhar e comer. Tudo aquilo que tu podes cozinhar para comer é desperdício caso não o comas. Claro que sim. E isto é... Portanto, imagina quantas cascas de banana que as pessoas geralmente tiram fora. E as cascas de banana dão para cortar e dão para fazer estofado. Problema, oxidam muito. Mas lá está, mais uma vez tecnologia ao serviço. Nós desde temos aquelas maquininhas de vácuo, que é uma pecinha que se coloca em cima dos tupperwares, claro que são tupperwares específicos de vácuo, que é uma chatice. Tudo bem. Não são tupperwares, mas são recipientes de vácuo. Mas imagina, a quantidade de comida que nós deixamos de desperdiçar à custa daquilo, eu consigo conservar cascas de banana durante uma semana, junto-as todas e depois é que faço um estofado. Sim. E isso faz diferença. Claro que às tantas a nossa casa é toda uma triagem de resíduos à espera de se tornarem recursos, não é? Mas... Sim, mas... E acho que isso também é uma coisa que tem que ser falada, que é a praticidade disto, o tempo que é preciso para isto e a educação que precisas de ter para saber que essas coisas podem ser usadas. E, efetivamente, isto não, eu acho que não pode ser desculpa para tudo, mas efetivamente é uma justificação, pelo menos. As pessoas não têm tempo para estar a fazer isso. A maior parte das pessoas trabalha muito, tem filhos. Nós também já falámos disto no episódio exatamente, passado, tem filhos e não consegue conservar as coisas, não é? E não consegue sequer pensar e planear, não é? E esse é que é um grande ponto no desperdício alimentar,
que é o planeamento. Mas às tantas há uma coisa que safa sempre tudo, que é o congelamento. Só que eu sinto... Mas precisas de energia para o congelamento. Certo, e às tantas, se o mix energético for mau, é melhor congelar ou é melhor desperdiçar? Não, é melhor congelar, ainda assim. À partida é melhor congelar, porque a eficiência energética de um frigorífico comparado com a pouca eficiência de estás a produzir um alimento e desperdiçá-lo, porque quando tu produzes um alimento e o desperdiças, tu consumiste água, consumiste às vezes alguns produtos para aplicar na parte da produção que tiveram de ser produzidos também, e isso tem uma pegada energética muito elevada em alguns casos, mesmo muito elevada. Os produtos, seja os fitoprodutos, fitofarmacêuticos, ou seja, os pesticidas, para serem produzidos têm uma carga muito grande de energia a serem produzida, mais o transporte para chegar até ao campo. Depois tens a parte da rega toda, que tem de ser movida a energia para ser automática à partida se houver rega. Claro. Depois tens toda a parte de armazenamento e embalamento, tens toda a parte de transporte para distribuição, mais o armazenamento nas grandes superfícies, que às vezes também é refrigerado, mais o transporte para chegar à tua casa. Mais vale enfiares aquilo na arca, do que deitar fora. Isso é tão barato, não é? Como é que uma maçã é tão barata, sim. Mas, hoje em dia, não tanto assim, mas sabes que eu acho que há uma coisa que nós usamos muito na nossa vida e que está completamente mal desenhada, que são os frigoríficos. Porque nós temos muito o frigorífico que é o frigorífico grande, congelador pequeno. E para o estilo de vida que nós levamos hoje em dia, eu sinto que devíamos ter frigoríficos mais pequenos, congeladores maiores. E que isso mudaria, assim, paradigmaticamente, o desperdício. Obrigada por estar a ouvir o podcast do Zero. O meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo fazer comunicação sobre sustentabilidade. E se estamos na nossa 4ª temporada, é muito graças ao apoio de quem nos ouve, mas também de parceiros que acreditam tanto neste projeto como nós. Como é o exemplo da GoParity, que está a financiar esta nossa 4ª temporada. A GoParity é uma plataforma de investimentos de impacto que já ajudou a financiar centenas de projetos de impacto social e ambiental um pouco por todo o mundo. Em alguns desses projetos eu sou investidora pessoal, como é o caso do Monte dos Pares Solar, que, como o nome indica, é um projeto que trata de instalar painéis fotovoltaicos para autoconsumo num olival de proteção integrada e que permite não só aumentar a quantidade de energia descarbonizada que é utilizada para a produção deste olival, mas também para a instalação de controlos de rega diferentes, automáticos, que vão ajudar a diminuir cerca de 25% o consumo de energia necessário para a rega automática. Mas mais do que falar sobre sistemas agrícolas, temos de falar também hoje sobre desperdício alimentar e por isso voltamos ao nosso episódio. Acho mesmo que mudava o paradigma do desperdício em casa, porque imagina, aquilo que cada vez que eu estou a fazer partilhas no Instagram sobre congelei isto, tenho refeições congeladas e preparadas, está tudo... Porque quando eu sinto que alguma coisa está a estragar, isto aconteceu agora há pouco tempo com aquele creme, natas frescas e com os espinafres, senti que estava a estragar tudo, fiz uma lasanha e congelei. E está ali. E durante 2 meses não tenho de me preocupar, tenho comida feita e não se vai estragar. E a maior parte das respostas que eu tive nessas semanas de mais trabalho em que eu fiz a comida toda e preparei não sei quantos pratos de seguida para congelar, foi mas isso tens de ter muito espaço para ter essa arrumação. E a verdade é que eu acho que nós nos safávamos lindamente, exceto em festas, com 2 ou 3 prateleiras de frigorífico, não precisamos de 5. Portanto, um frigorífico mais pequeno com um congelador maior ajudaria as pessoas a comer melhor, preparar melhor. Mesmo porque, imagina, uma das coisas, claro, há muita gente que compra, por causa de ser mais prático, legumes congelados no supermercado. Legumes congelados e põe em casa. Os legumes congelados têm uma pegada energética muito maior do que legumes que são produzidos e depois que tu congelas em casa, porque em toda a cadeia de abastecimento, incluindo o transporte, teve de ser transporte refrigerado, que é transporte que leva mais emissões. Mas eu percebo essa praticidade. Só que nós em casa o que é que fazemos? Aliás, temos montes de abóbora ainda congelada no frigorífico, no congelador. Porquê? Nós chegamos, os legumes chegam, cortamos-os para usar para a semana. Até porque consegues embalar em vácuo, que ainda consegues ganhar mais uns Embalamos em vácuo, dias, não é? congelamos e está ótimo. Mas nós podemos fazer isto porque temos muito espaço. Porquê? Porque temos uma arca. Agora estamos a planear a remodelação da cozinha. Uma das coisas que eu já te disse foi, a mim basta-me um frigorífico pequeno. Eu prefiro ter um frigorífico de tamanho normal, com uma arca vertical ao lado, do que estar a pôr um side-by-side, que é frigorífico inteiro e arca inteira. Porque não vai servir de grande coisa. Eu não preciso de um frigorífico maior. Agora há aquela tendência dos frigoríficos franceses, sabes? Que são aqueles frigoríficos que cabem assim as 2 portas, são gigantes em cima. E eu penso, mas porquê tanto espaço de frigorífico? O frigorífico é bom a conservar, mas 2 semanas, conserva durante 2 semanas. Ou as famílias são muito grandes, que tipicamente em Portugal uma família não é muito grande,
Aliás, a quantidade de pessoas que vivem em famílias monoparentais ou é grande já hoje em dia, sim. É muito maior do que grandes agregados familiares. Portanto, acho que para uma família de 5 ou de 6 ou de 7, claro, frigoríficos grandes são importantes. E um frigorífico grande e uma arca grande. Agora, para famílias, nós somos 3. Cada vez que eu vejo, quando nos tentam sugerir numa loja de eletrodomésticos um frigorífico francês, eu olho, mas ouça, somos 2 adultos e uma criança. Não. Mas depois pode vir mais uma. Pode, mas mesmo que venham mais 2 crianças, ainda assim, é 3 gerível. ou 4, não é por aí. É gerível, eu preciso mais espaço de congelação para garantir que não desperdice comida. A mim deixa-me louca que continuemos a fazer tecnologia de inovação, de bater no vidrinho e de representar a luz, que é super giro e muito interessante, e câmaras no frigorífico é muito giro, mas depois não nos lembramos do básico, que é, se calhar precisamos de mais congelador e menos frigorífico. Ou se calhar precisamos de arcas grandes cheias de sal para conservar coisas, não sei. Calma, porque é menos eficiente, ainda assim. O frio é muito bom para controlar o aparecimento de bactérias. Muito, muito bom. Certo. E salgar também, depois em termos de saúde pública, as tantas têm alguns problemas, não é? Claro. Não queremos também sal a mais. Claro. Até porque é preciso produzir o sal. Claro. Energia também, mas ainda assim os frigoríficos hoje estão eficientes. Sim, mais ou menos, mas sim. Mas temos que planear refeições também, não é? Sim, isso essa parte é super importante, não é? Sim, nós fazemos, fazes tu até. Sim, mas faz outras coisas. Não fiquem a achar que somos um agregado familiar em que eu faço tudo, porque eu não faço, mas não faz muita coisa. Faço, por acaso faço. E sem problema nenhum. Mas acho que isso era uma coisa que devia ser cada vez mais ensinada às pessoas. Porque, lá está, vão poupar dinheiro a fazer isso. Sim, vão perder algum tempo, mas hoje em dia já existem ferramentas que facilitam muito a vida. Não é? E a que facilita mais é o hábito. Sim, e são 21 dias e a pessoa está habituada, não é? É o que dizem. E já sabes isso, sabes que eu acho que isto ao início eu gostava-me imenso porque tinha de ir para a procura das receitas que queria e das coisas que queria. E às tantas eu fiz uma lista, 50 receitas, e já as fiz tantas vezes, algumas delas, que já sei quase os ingredientes que tenho que pôr na lista, e outras, e é engraçado porque outras eu já experimentei, fiz, foi bom uma vez, mas não apetece para repetir muitas vezes. E aquelas receitas nós estamos sempre a repetir porque gostamos imenso. E é engraçado, por exemplo, tu quando cozinhas, que é raro, porque não costumas cozinhar, costumo cozinhar eu, mas gostas de fazer o risoto de abóbora. Há uns anos que eu não faço isso. Já foi há uns 2 ou 3 anos. Este autor não fizeste, portanto, há 2 anos. Mas sim, é mais raro tu cozinhares, mas tudo bem, não é uma tarefa que seja tua. Eu trato da parte da comida, que também gosto de fazer isso. Mas não gosto de cozinhar, mas gosto de orientar a comida. Mas é engraçado, porque às tantas já sabemos quais são as receitas que funcionam melhor ou pior. Por exemplo, eu adoro aquela receita de que não leva bacalhau, é tofu como se fosse sem bacalhau à lagareiro, da Inês Pais. Tu não gostas tanto, e porque não gostas muito da textura do tofu. Do alho francês à Brás, mas tu adoras o alho francês à Brás, por exemplo. Sim. Então sei que faço mais vezes o alho francês à Brás e menos o... Mas acho que aqui o planeamento é importante, e também é importante sabermos o que temos em casa e cozinharmos com o que temos em casa. Isso eu acho que é mais complicado. Mas pode não ser, porque hoje em dia temos tanta tecnologia, e nós pegamos num Excel e conseguimos fazer isto. Portanto, se consegues fazer num Excel, há tecnologia que consegues fazer muito melhor, não é? Mas exige mais esforço mental do que um hábito e do que uma rotina, do que cozinhar algo que já estás habituado. Sim, mas imagina, olhas para o frigorífico, tenho brócolis, e se tu puseres lá que o que tu tens é brócolis, ele dá-te as receitas que tem com brócolis. No nosso Excel, sim. Sim, e há de haver aplicações que também fazem isto, que não é único, obviamente, não é? Portanto, é muito fácil, e outra coisa que a Iva dizia, e que para nós é óbvio, mas que se calhar não é, ok, eu antes de ir às compras, o planear tem importância também de saber o que é que temos em casa antes de ir comprar mais. Essa é uma tarefa tua. Eu quando estou a fazer planeamento, tu estás a ver o que há e a dizer. Sim, mas por exemplo, eu vou dar outra vez o exemplo do nosso Excel, não é? Quando aquele te cria a lista de compras, tu consegues logo dizer o que é que já tens e a quantidade é que tens, que é para comprar só aquilo que necessitas. E a lista de compras depois vem sem essas coisas. Só aquilo que necessitas. Ou depois as gramas. Ou depois as gramas, seja o que for. As gramas. Sim. Aquilo até foi uma coisa bem pensada, por acaso. Já não mexemos naquilo há imenso tempo, mas... Devíamos atualizar. Sim, mas ainda assim são 200 e tal receitas, ou 300, uma coisa assim, devíamos atualizar ainda assim. Sim, que é engraçado. Ou devíamos fazer aquilo que queríamos, que era fazer uma app daquilo. Sim, já há tanta coisa que eu, não sei isso. Ou pôr no site, só porque um Excel nem toda a gente sabe mexer. Sim, é verdade, e não é tão mobile friendly, não é aquela lista de compras que está no Excel, não está no... Sim, se fizermos em site é mais fácil, temos que falar com o Hugo para fazer isso. Sim, depois até podemos ligar isso aos Zero Cups.
aquela ideia de avisar quando as coisas estão a chegar à fase de mas por exemplo, e aí, ainda bem que falas nisso, porque vamos falar então de outra coisa também importante no desperdício alimentar, que é o embalamento, não é? Porque há sempre este mito de que o plástico é péssimo, é um grande inimigo, é uma porcaria e não sei o quê, que é muito mau para muita coisa, se for de uso único, sem dúvida alguma, mas tem aqui um papel fundamental no desperdício, não é? Da maneira como o nosso sistema alimentar está montado. Eu acho que essa é a grande questão, que é o plástico não seria necessário se nós tivéssemos um consumo mais direto à produção. Claro. A maneira como nós estamos descentralizados em grandes, em grandes cidades, longe da produção, é que faz com que seja necessário que as cadeias de abastecimento são maiores. São longas, claro. E para os produtos não se estragarem é preciso embalar. Mas efetivamente a maior parte da população vive em grandes cidades, não é? E o que se estima é que cada vez mais vive em grandes cidades. Eu não compreendo, mas é uma realidade, não é? E tu não vais conseguir produzir nas cidades a não ser que tenhas, e há vários projetos destes também, e já falámos disto também aqui no outro episódio, de teres várias hortas pela cidade, de ter árvores de fruto pela cidade, de ter um bairro comestível, como aquela ideia que nós pensámos assim do nada, que deve ser uma porcaria de ideia. Não, essa ideia não é assim do nada, isso existe em alguns sítios. Sim, existe em alguns sítios hortas. Não fomos iluminados. Não. A única coisa que acho que fomos um bocadinho diferenciadores é bora lá pôr isto a falar na política, não é? Nós dissemos para os nossos ouvintes irem tratar do assunto, na verdade fomos muito políticos, na verdade. Exatamente. Mas tu consegues ter alguma descentralização ou centralização nas cidades da agricultura, não é? Acho que vai ser muito difícil alimentar toda a gente produzindo tudo nas cidades. Porque as pessoas não têm tempo para produzir. Sim, mas podes ter pessoas que produzem, não é? As comunidades. Sim, mas é difícil, não é? Portanto, vais sempre precisar das zonas rurais para produzir, não é? Porque para produzir em grandes quantidades é nas zonas rurais. Sim, mas sabes que há uma coisa engraçada? Eu acho que devia haver, nós temos um exemplo aqui muito perto de uma IPSS que tem um lar, um centro-dia, que tem uma creche também. As crianças e as pessoas mais velhas, que têm mais tempo e menos trabalho, e beneficiam muito da relação com a natureza e do tratar das hortas. Isto está mais do que documentado. Eu tive um podcast de uma das primeiras temporadas em que falo da importância das hortas e está lá todas as referências para verem que eu não estou a mentir. Beneficiam mesmo muito a vários níveis, cognitivo, emocional, desenvolvimento social. Devia haver em todas as escolas e centros de dia pequenas hortas que depois pudessem servir a comunidade. E nas prisões. E nas prisões, que também há trabalhos incríveis feitos dentro das prisões. Sim, estão cheios de pessoas que a maior parte das vezes não estão a fazer nada porque não lhes dão nada para fazer, não é? E que estão a perder a oportunidade de qualificar-se e de se envolver em projetos importantes para depois a resiliência cá fora ser diferente. Exatamente, e podiam perfeitamente estar a contribuir. Mas a Delta tem um projeto nas prisões, não tem? A Delta tem um projeto nas prisões, acho que é para arranjar máquinas, se não me engano. Eu tinha ideia que era da adega maior da plantação. Também é possível que Acho que é da agricultura. Acho que eles têm projetos de agricultura. É possível. Mas, por exemplo, a Semear, que tem o projeto para a inclusão de pessoas com deficiência das hortas. Sim. Isto são projetos muitíssimo necessários e importantes. E a Semear produz em Oeiras, até aqui ao lado, não é? Produtos biológicos são... E o projeto André Maciel das Hortas LX, em que ele produz em empresas? Mas há vários projetos assim que acho que não sei se vamos suprir todas as necessidades, acho que não. Impossível. Mas se calhar vamos suprir uma grande parte, ou uma boa parte, e isso já é importante, não é? Pelo menos faz-nos ter uma maior relação com a comida e deixa de ser necessário o fator preço para nos fazer, porque nós sabemos o tempo que custa uma alface a nascer. Uma alface, por acaso, é relativamente rápida, mas uma abóbora. Sim, eu não digo que toda a gente ter uma horta em casa, é difícil, a maior parte das pessoas já nem tem varandas, ou vê as varandas como uma coisa que é para fechar, quando tiver dinheiro para fechar. Mas às vezes só ter um vaso com uma aromática já se percebe a relação com a comida. Sim. Quem nunca matou um manjericão que atira a primeira pedra? Certo. Mas estavas a falar do embalamento, e eu acho que há aqui uma coisa muito importante na parte do plástico, que pode ser muito importante sim, então na maneira como o sistema está montado. Em supermercados eu acho às vezes um contrassenso tentar desembalar a comida só para não oferecer plástico. E há uma conversa muito gira que tivemos uma vez com a pessoa do Pingo Doce, em que eu dizia, mas vocês têm muita coisa ainda embalada, porque é que isto acontece? E ele diz, nós vamos produto a produto. Adorei ouvir isto. Nós vamos produto a produto e fazemos uma experiência de desembalamento. Se aumentarem as perdas, voltamos a embalar. Isto é do mais inteligente possível. Claro, melhor seria o buying ser feito de maneira a não haver sequer necessidade de ter de embalar e não haver perdas na mesma.
Mas da maneira como as coisas também estão montadas, e eu percebo que às vezes os retalhistas nos dizem que é, eu não posso ter escassez de um produto, porque depois a pessoa deixa de vir ao meu e passa a ir ao do vizinho que tem. Um vizinho que seja menos responsável, um supermercado vizinho que seja menos responsável e que tenha em grande quantidade, porque os supermercados, essa é uma das coisas que mais me custa, vivem da abundância. Não há um linear vazio. E da prateleira sempre cheia. Sempre cheio, tentar sempre cheio. E isto é muito difícil para mim de gerir em termos de pensar o desperdício alimentar. Ao mesmo tempo, o retalho em Portugal é menos responsável por desperdício do que o consumidor. Porque já arranjaram maneiras, por exemplo, as sopas que se fazem e os sumos que se fazem, o pão que é usado para pão ralado ou porque é usado para fazer não sei o quê, ou para fazer cerveja. O retalho está a arranjar maneiras criativas, porque para o retalho o desperdício custa efetivamente financeiramente muito. Para nós também, mas eles veem isto de uma maneira mais clara, porque para eles é aos milhões e para nós a escala aí faz toda a diferença, não é? Faz diferença aí, não é? Sim. Perder milhões todos os dias, ninguém quer. Nós também não queremos perder 5 ou 6 euros todos os dias, mas não temos essa percepção. Não pesa. Não medimos essa percepção e os supermercados medem. Sim. Então arranjaram, por exemplo, houve uma coisa que eu li há uns anos, há 3 anos, que eu achei muito engraçado, que foi o facto de se pôr portas nas arcas de refrigeração dos supermercados fez baixar o consumo energético e baixar o desperdício alimentar. Portas? Como assim? Como é que é? Antigamente, já não te lembras, mas os frigoríficos... E eu depois comecei a pensar e pensei, mas bolas não têm todas as portas. Pois. E não tinham. Antigamente, as arcas dos supermercados eram abertas. Isso me parou isso. Os frigoríficos. Tanto que fazia muito frio na zona dos refrigerados. Hoje em dia faz menos frio do que fazia. Pois, mas isso é de facto uma parvoíce. Parvoíce! É mandar energia para o lixo. É uma parvoíce. Energia e comida, porque acaba por se estragar mais depressa. Claro. Não é? Claro. Porque depois, com a água, com a umidade, as coisas também acabam por amolecer. As caixas de cartão amolecem com comida, percebes? Então, é engraçadíssimo. Eu também não me lembrava. Eu li isto há uns anos e isto ficou-me na cabeça e acho que nunca tínhamos falado sobre isso. Que é uma coisa tão básica, não é? Que nós em casa nunca na vida teríamos um frigorífico aberto. Pois, mas isto acontecia. Aliás, é manter até os frigoríficos, todos eles, até hoje em dia os mais novos, até apitam quando estão muito tempo abertos. Certo? Ainda bem? Por certo, porque é o que faz sentido, não é? Mas é engraçado, porque o retalho tem também um papel, mas eu acho que o papel do retalho aqui é mais o da educação do consumidor, e já sei que já falámos disso no episódio passado e eu acho que não é só o retalho que tem este papel, mas neste caso acho que tem esta responsabilidade, porque o retalho compra os produtos menos feios, porque diz que depois o consumidor não quer os mais feios. O cliente não vai querer os mais feios. Mas eu acho que também passa pelo retalho e dizer aos consumidores que aquilo está bom. Porque aí são eles que estão a gerar o problema. Ou seja, são eles que estão a dizer que não põem na prateleira porque o consumidor não quer. Então façam com que o consumidor queira. Porque se há coisa que sabemos que faz com que os consumidores queiram coisas, é o marketing. Portanto, aí eu acho que há uma responsabilidade dos supermercados em educar para o produto feio, entre aspas. Mas também já há muitos retalhistas que aceitam os produtos de qualidade estética pior para fazer os produtos transformados, não é? E também já há retalhistas que põem as bananas soltas e dizem levem-me consigo, ou os cabaços de desperdício zero, não é? Mas acho que é preciso uma maior... Aí não é só isso, porque eu vou mais uma vez à parte financeira da coisa, não é? Porque imagina, tu compras uma tonelada de cenouras. A cenoura é um ótimo exemplo porque ficam muito feias facilmente, não é? Sim, às vezes bifurcam e são compridas ou são pequeninas. E o produtor produziu 1,5 toneladas. Só que 500 quilos são feios, ok? São esquisitos. O rácio é pior, é um terço. Vou só dar aqui este exemplo. Isto é um terço. Tens razão, desculpa. Estavas a falar de uma tonelada e 500 quilos, 1,5 toneladas feito de produção. Sendo que 500 quilos são feias, 1 tonelada são bonitas, não é? O que é que ele vai fazer aquelas 500 toneladas de feio? Não as vais vender. Vai estar fora, mas vai imputar o preço na venda daquela tonelada. Claro. Portanto, nós estamos a pagar mais, aliás, nós estamos a pagar a produção toda, mas só estamos a consumir 2/3 da produção. Era uma maneira de baixar o preço. Era uma maneira ótima de baixar o preço, não é? Era efetivamente vender as outras. Exatamente. Porque imagina, tu vais fazer uma sopa. Sim. O que é que te interessa se a cenoura está maior ou mais pequena? Mas é que em nada interessa, não é? Se a maçã é pequena, grande, comprida, dá-me nas tintas, não é? Sim. Aquilo vai-se desfazer na minha boca, eu não como aquilo não é inteiro, não vai-se desfazer tudo aqui. Sim. Para que é que me interessa isso? Eu acho que esta cultura da estética alimentar... Essa cultura da estética alimentar não faz sentido absolutamente nenhum. Sim. Acho que tem que mudar rapidamente. Eu percebo que os supermercados digam depois que mas depois as pessoas não compram, aquilo vai ser desperdício. Epá, eu não acredito nisso, em primeiro lugar.
Acho que o consumidor estamos a tomá-lo por mais burro do que ele é. Mas sabes que faz o exercício da próxima vez que for ao supermercado, porque eu já fiz isto e é um bocadinho assustador. As pessoas ainda escolhem muito Sim, coisas. mexem em tudo e não tem que mexer, não é? Pá, mete! E escolhem, às vezes não é para ver se está maduro ou não. Imagina, eu vi isto à minha frente e fiquei assim, de um tomate, sabes as manchas que às vezes o tomate tem em cima ao pé da zona tipo mais seco. Eu lembro-me de uma senhora estava a escolher tomate, pôs o tomate, de repente olhou, tirou, disse, não sei como é que vende estas porcarias, e pôs em cima. E nem sequer pôs dentro da caixa do tomate, pôs ao lado. Do género, isto não está bom. E eu tipo, ai, por acaso dá-me jeito. Ela, mas olha que isso está, e eu, está tudo bem. Sabes, não... Isto acontece muito. Eu acho que nós não temos essa percepção. Aliás, nós fazemos o contrário. Nós quando vamos às compras procuramos escolher aqueles, quando compramos em supermercado, não é? Que acontece muitas vezes, procuramos escolher aqueles que não estão tão bons. Mas, por exemplo... Ou para a utilidade mais baixo, acabar, etc. etc. Mas vê um exemplo. Serviços de entrega em casa. Sim, não consegues... Eles vão escolher os mais bonitos porque não querem chatices. Sim. Porque não querem chegar a casa e que nós refilemos, nós ou o cliente que refila, dizer puseram-me aqui os mais franzininhos, os mais não sei o quê. A pessoa compra aquilo à grama. É absolutamente diferente. Se são mais raquíticos ou menos raquíticos, Então, é absolutamente tens duas diferente. em vez de uma. Dá-te por contente. Não sei, não é? Mas sabes que eu já tive esta conversa, porque obviamente, mesmo quando pedimos as compras em casa, que também acontece algumas vezes, eu peço sempre para não embalarem as frutas e os legumes. E geralmente os senhores ligam. Você tem certeza que não quer que eu ponha saco? Eu tenho mesmo, mas é que eu tenho mesmo de pôr. Eu falo com quem tiver de ser, mas não ponha que não é mesmo preciso. E às vezes traz, mas olha que vai ficar tudo sujo se puser as batatas Sim, com a porque elas cebola. chateiam-se, não é? Eu lembro do senhor dizer, mas se eu puser a batata com a cebola vai sujar. Mas eu não como as cascas da cebola, não se preocupe. E se for fazer chá com elas, lavo-as primeiro. Portanto, não se preocupe com isso. Não sei, acho que há esta... Mas isso há de ser uma coisa relativamente recente, ou não? Os supermercados existem há 30 anos ou 40, não sei, algo assim do género. Não é mais, não. Sim, os grandes supermercados. Desde que foi necessário para a emancipação, sim, a praticidade. Os grandes supermercados, não é? E antigamente as pessoas comiam as coisas feias ou isto já era um tema? Não, comiam, de certeza. Pois é que eu não sei. Eu não sei se isto é uma coisa muito enraizada. Ou davam aos animais, não sei. Não sei, é que se for uma coisa muito enraizada, efetivamente é difícil de mudar, não é? E demora gerações a conseguirmos mudar isto. Se for uma coisa que foi criada há relativamente pouco tempo, acho que é mais fácil, não é? Mas acho que há uma coisa logo muito básica, que é, tu consegues, tendo a parte feia e tendo a parte bonita e teres as duas uma ao lado da outra, tu consegues baixar o preço da mais bonita e ter um preço para a mais feia que não tinhas até agora, não é? E com isto o preço ser o mesmo. E estás a dar a oportunidade a quem quer comprar daquela maneira, estás a democratizar ainda mais o acesso, não é? Mas há uma coisa então nestas alturas de inflação alta, não é? Que sim, claro. Eu até ia dizer que ofereçam as outras que estão mais feias, sabes? Que já que estão a pôr o preço nas mais bonitas. Mas sabes que há aquela questão de isso tira vendas. E a mim custa-me que não se evite o desperdício porque isso gera menos lucro. Então, mas arranjamos uma solução, não é? Isto é noutro episódio que vão ver mais à frente, que eu dizia, e que tu me disseste logo, olha, isto é uma coisa mesmo interessante, que é, se funcionar economicamente, então vai funcionar, porque o sistema está montado para que as coisas têm que funcionar economicamente. E agora ficaram com vontade de ver o último episódio da temporada. O último não, o penúltimo. Sim, o último de um especialista. Sim, portanto, se tu puseres um preço a isto, vais estar a gerar vendas e vais estar a evitar o desperdício alimentar. E economicamente isto vai fazer sentido, não só ambientalmente. Portanto, acho que vais conseguir, e tu já tens várias cooperativas, com uma fruta feia e não me ofende que não baixem o preço ao bonito e que os produtores lucrem mais, muito honestamente. Aquilo que acho que é preciso é um preço justo. Sim, mas acho que podíamos ser justos e conseguir, com isto, baixar o preço do outro e ter um preço para aquele. Não me ofende que não baixe na mesma escala. Não me ofende que não baixe um terço. Tudo bem. Porque há muitas outras coisas que pesam na equação e que não são da produção, que é o transporte, tudo mais. Sim, mas vais transportar tudo. Portanto, à partida o preço não vai ser... O transporte vai ser um bocado residual no meio daquilo tudo. Se aumentas um terço do transporte, aumentas um terço o custo dos transportes, ou pelo menos aumentas qualquer coisa o custo dos transportes. Sim, qualquer coisinha. Sim. Não é linear, não é um custo fixo. Sim, não é linear, mas não vai ser por aí, acho eu. Acho que podia ser uma solução bastante interessante. Mas ainda não falámos tanto do embalamento, não é? E porque é que isto é tão necessário? Não, falámos que se vai gerar mais perdas. A questão é mesmo essa, nós temos de embalar
para não desperdiçar. Temos não é? no sistema que está montado. Mas é o sistema que temos e é o sistema que não se prevê que vai mudar. Mas podemos também tentar, lá está, com as hordas comunitárias, claro. podemos tentar ir melhorando o sistema. Temos de viver neste sistema, mas ao mesmo tempo podemos ir melhorando. E o embalamento é necessário, é muita coisa, mas também é necessário tentar fugir a este sistema que obriga ou a perda ou ao embalamento. Mas acho que também o tema do embalamento e agora fugindo um bocadinho também do desperdício alimentar, acho que se exagera muito no embalamento, não é? Tens sobre-embalamento, acho eu. E o exemplo para mim mais paradigmático são os cereais de pequeno almoço, não é? Que a maior parte das vezes vem numa embalagem de cartão e está dentro de um saco de plástico ou coisa. Mas estava a ser o saco de plástico que tinha a informação, não era? Eu quando trabalhei numa destas marcas, a minha guerra foi assim, mas porquê? Porque é mais fácil de... Certo, mas eu entendo que haja facilidades logísticas para isso, mas lá está o egoísmo humano outra vez, não é? Só por causa disso, se esse é o problema, então arranja uma solução para esse problema, e que a solução não seja criar mais uma embalagem de uso único que vai para o lixo a seguir, não é? Isso é que não tem lógica absolutamente nenhuma. E mais uma vez, aqui neste caso, os produtores não estão a ser responsabilizados pelo lixo que põem no mundo. Embora paguem a SPV, não é? Tem lá sempre o Green Dot e não sei o quê, isto para mim é um penso, não é mais do que isto. A maior parte das pessoas acha que isso é o símbolo da reciclagem. Sim, não é? Sim, As duas setas assim, redondas, uma em cima da outra, verdes, significa que pagam uma taxa de contribuição para aquela embalagem existir no mercado. Exatamente, que é muito pouco. Paga-se muito pouco devia ser muito mais, não é? Porque o processo de uma embalagem sair de nossa casa no ecoponto, ir para outro ecoponto, ir para um centro de triagem... Mas às tantas também há embalagens que são necessárias e, portanto, pôr o preço... Imagina pessoas intolerantes ao glúten. Sim. Ou celíacas, não intolerantes, pessoas celíacas. Mas isso está a falar de casos que são minorias. Esses produtos têm mesmo de estar embalados. Sem dúvida alguma, mas estamos a falar de minorias. Os outros 98% ou 97%... Mas se vai gerar perdas, mais vai estar embalado. Sim, mas estamos a falar de sobre-embalamento, não é? O papel que o marketing tem neste sobre-embalamento. Eu que tenho que comunicar o meu produto em todo lado, a pessoa esteja em casa, esteja no supermercado, tem que estar ali tudo com milhares de mensagens. O nosso projeto de Zero não vai ter branding no packaging e as marcas com quem falámos até agora pareceram estar ok com isso. Sim, e eu quero acreditar que não são marcas visionárias, embora saiba que são. Não, são marcas muito à frente. Sim, mas eu quero acreditar que isto seja uma mudança, porque efetivamente não tens de estar... Sim, nós não vamos à empresa onde tu trabalhaste e apresentar esta ideia e eles vão ficar felizes a pôr lá em coisas sem branding. Por amor de Deus, não é? O que seria, não é? O que seria. Mas tem de haver esta mudança cultural, eu acredito muito nisto, de mudar o branding da embalagem para o linear de supermercado. É que isto, lá está, isto é uma coisa que tem 30, 40 anos, porque tu quando ias à mercearia, tu não tinhas branding em lado absolutamente nenhum, não é? Tu não sabias quem é que ali estava. É importante tu saberes o produtor, sem dúvida alguma. Mais importante ainda é saberes os métodos de produção desse produtor, não é? E isso também não sabes hoje em dia, porque eles dão-te as mensagens que querem passar. Se calhar também era fixe na ficha de produto ter a quantidade de produto desperdiçado para aquele ser feito. Por exemplo, sim, tal como a pegada hídrica da roupa, não é? Aqui podia ser a quantidade de produto feito desperdiçado para aquilo acontecer. Porque a pegada hídrica da maçã que estamos a comer, nós temos de incluir a água gasta nessa maçã, mas também nas maçãs que não foram vendidas e que foram produzidas. Eu acho, pelo menos... Precisamente, sim. Se desperdiciamos um terço... Se aquele produtor desperdiça um terço da sua produção, então a minha maçã, para eu estar a comer aquela maçã, houve mais custos do que exclusivamente aquela maçã, sabes? Sim. Bem, no supermercado tu tens zonas onde não há marcas, não é? Porque é que o produtor de maçãs não tem uma marca, a não ser que tenha lá aquele símbolozinho da maçã de Alcobaça, que é... Sim. Mas não tem essa preocupação de... Sim, não é por aí. Não é? Agora, se tu fores aos cereais de pequeno almoço, fores às bebidas, se fores, não sei que tens packagings enormes, cheios de coisas a contar uma história. Porquê? Porque aquilo não é natural. São simplesmente tu uma maçã, sabes que é uma maçã, não sabes? Certo. Tu olhas para a maçã, ok. Não é uma explicação necessária. Eu sei o que é que precisas desta maçã. Tu vais comer um cereal qualquer, tu precisas de saber, ok. Mas eu ponho isto como? Mas às vezes era bom haver uma tabela nutricional na fruta, para as pessoas pararem de dizer que fazem pior do que tem muito açúcar e não podem comer e não podem... E tem muito açúcar, tem frutose. Mas não é uma coisa. Tem frutose e que também pode ser um problema para a saúde, obviamente. Então frutas tropicais é um problema seguramente. Mas tem essa fibra.
Claro, porque depois equilibra, não é? Pois. A questão é inventar a roda. Eu podia viver só de fruta, juro-te. Eu adoro fruta. mas não seria saudável. Acho que existem pessoas frutíferas. Sim, o Steve Jobs teve 2 anos. O Steve Jobs, a Apple chama-se Apple por algum motivo. O Steve Jobs teve 2 anos que só comia maçãs. Isso é mito. 2 anos. Não, é verdade. 2 anos inteiros. Era uma quinta, não sei onde, nos Estados Unidos, que só comiam maçãs, aquelas pessoas. Sim. Isso não faz sentido nenhum. Pronto. Ai, meu Deus. Ele teve um cancro no pâncreas e achava que as mesinhas de mata de coisas funcionariam. Claro que não, né? Se calhar podia ter comido maçãs. Teve 2 anos. Mas sabes, olha, agora estava a pensar numa coisa que estávamos a dizer, que eu estava a dizer que se calhar na pegada hídrica da massa que eu estou a comer devia ter a pegada do desperdício. Mas eu acho que às tantas isto podia ser contraproducente, sabes porquê? Porque uma das maneiras mais eficazes de não desperdiçar é pôr controle de pragas e pesticida em cima, para não haver desperdício. Porque há perdas que acontecem na agricultura, sim, que não são culpa de ninguém, que acontecem, não é de ser bonito ou feio. Sim. Então, às tantas tenho medo que os produtores fossem... Mas essas perdas também alimentaram alguma coisa. Essas pragas são pragas, mas alimentaste as pragas. As pragas também, aqueles animaizinhos também fazem falta para o ecossistema, não é? E se foram para ali, algum motivo houve para eles irem para ali, não é? Sim, mas não podes ter campos de pragas. O principal motivo é, isto era uma coisa intensivíssima, enorme. Epá, se calhar vamos pôr aqui uma pragazinha, e se pensarmos aqui num Deus castigador, não é? Que não queremos fazê-lo, mas se calhar vamos pôr aqui uma pragazinha, porque isto é grande demais. Não, calma, não. Até porque há crises muito, muito graves, claro, que vêm de pragas em culturas, claro que sim. Tipo cereais e não sei o quê. Estou a brincar, calma. Não é? Estou a brincar, mas às vezes, e isto agora já não estou a brincar, essas pragas em campos muito grandes podem servir também para equilibrar aquele campo, porque... Não sei se a natureza faz isso de propósito. Não sei se... Não, mas se tu pensas na natureza, a natureza autogere-se, não é? Achamos nós, mas não é? Mas para aí é fácil também, deixas de pôr culturas que sofram das mesmas pragas junto umas das outras e acabou. Precisamente. Há tipos de agricultura que fazem com que as perdas sejam muito menores. Certo, não é isso, eu estou a dizer, claro que existe agricultura sem recurso a pesticidas intensivos, que é resiliente e que aguenta as pragas e que não tem perdas. A questão é que a maior parte das pessoas ainda nem sequer sabe fazer esse tipo de agricultura, quanto mais estar a pensar que ia ter de contabilizar as suas perdas percebes? Então às tantas não sei se não seria contraproducente para pequenos agricultores e coisas assim, porque a Iva também dizia isto, que as pessoas não sabem fazer as coisas de outra maneira. Não é? Certo, mas ensina-se então, não é? Claro, mas tem de ensinar. Não é? Mas aí nós falámos do consumidor, falámos do retalho, falámos do produtor de alguma maneira, mas aí entra a parte governamental. Não só de educação e de criar estratégias para uma transição agrícola. Isso claramente. Como agora, também para fazer parte de educação, penalização. A parte de educação, imagina, se tu tens uma quinta e estás a produzir uma coisa qualquer, se tu perceberes que se te educares, se fores formar e conseguires fazer uma transição da tua agricultura, da tua quinta, podes vir a ganhar muito mais dinheiro. Calma, tu conheces agricultores, não conheces? Lembras-te quando fomos à casa dos meus avós e o vizinho dos meus avós? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Isso é dramático. Isso é uma agricultura em Portugal. Sim, eu sei. A maioria. É um pequeno agricultor em Portugal, sim. Pronto, ainda é a maioria. Mas nós conhecemos, e aqui ao nosso lado há a Quinta do Arneiro, que é um pequeno agricultor, eles têm 30 hectares, não é? É uma coisa que não mexe o ponteiro, não é? Mas efetivamente eles, em termos de comunicação, mexem o ponteiro, porque estão a fazer com que as pessoas olhem para aquele tipo de agricultura como uma coisa que é possível e em pouco espaço tu consegues tirar um bom rendimento, não é? E empregar muitas pessoas. E empregar muitas pessoas. E aí que eu quero chegar é, se o Duarte também é uma pessoa que não tira um curso superior também, e não precisa disso, os cursos superiores existem, mas é uma pessoa formada. É uma pessoa formada, é uma pessoa que sabe o que é que... Não sei se ele entretanto tirou, acho que da última vez que falámos não tinha tirado ou tinha desistido, qualquer coisa assim do género. Mas não precisa, ele sabe o que é que está a fazer, ele vai se informar precisamente das coisas que precisa saber. Sim, mas eu não digo não precisa ser agrónomo, não é? como... Sim, mas há pequenas formações que tu podes fazer. Mas a maior parte dos agricultores, assim, mais pequenos e mais velhos, eles não querem mudar. Mas nós falámos isto no outro dia, que é, já não sei com quem, que as novas gerações de agricultores, e já há muitas novas gerações de agricultores, felizmente, já são diferentes. Mas o que eu digo é, tem de haver um incentivo, porque neste momento o incentivo que existe do Estado é para os agricultores produzirem coisas, vá-se lá lembrar do quê, e que tenham perdas. Isto existe, este incentivo. Eu sei, a política agrícola comum incentiva perdas
Porque diz que X país produz isto, portanto, tem de haver uma mudança rápida. Portanto, neste momento, estes produtores tiveram a vida inteira a fazer desta maneira. Porque o comum existe há 20 anos. Mais. Acho que mais. 90 e qualquer coisa. Mais, muito mais. Muito mais do que 20, sim. Não, 90 são 30. Pois, exato. É muito mais, cedo para aí de 80. Pronto, enfim, eu achava que era tipo 91, 92, mas é possível também. Sim. Mas sim, 30 anos. Portanto, a vida inteira fizeram as coisas assim. Não é... Para haver mudança é preciso haver uma aposta clara. É, claro. Em termos de financiamento público a projetos que efetivamente façam mudança. Por exemplo, as certificações, vou dar o exemplo do Óleo Palma, do RSPO. Como é que conseguiram mudar? Fez uma round table com todos os intervenientes e há apoios públicos que são dados aos produtores para fazerem mudanças no tipo de produção. Isso funciona. Pronto, é a mesma coisa aqui. Tem de haver mudanças para tipos de produção que gerem menos perdas para o produtor e para o retalhista. Por exemplo, a mim espanta-me, nós estamos na União Europeia, em França e em Itália existem leis para grandes superfícies de coimas e incentivos, dependendo do país, em relação às desperdícios alimentares, e em Portugal toda a gente pode desperdiçar se quiser. Mas hoje em dia todos os países da União Europeia já são obrigados a reportar a quantidade de desperdício alimentar, não é? Reportas 100 toneladas por dia, o que é que te acontece? Nada. Pronto, isso é como... Eu acho que sabes que uma das coisas que talvez fosse mais eficiente do que incentivos ou coimas, o que seja, era dizer todo o desperdício que gerarem tem de ser oferecido. E a maior parte dos retalhistas, nós já tivemos esta conversa com alguns, por exemplo, o que é que nós fazemos na loja quando há desperdício, quando está a chegar ao fim de validade de um produto? Oferecemos aos nossos clientes para não se desperdiçar, como o arroz estofado que aconteceu. Vai chegar ao final da validade, nós pusemos a entrada da loja e os clientes que fossem buscar encomendas podiam levá-los para casa. E o que é que nos responderam? Lembras-te dessa conversa? Mas assim as pessoas não vão comprar arroz estofado. E eu, não, mas eu não tenho desperdício. E estou, sei lá, os meus clientes apoiam. Compram agora, compram a seguir. Compram agora, compram assim, se calhar até gostaram e depois compram. Sim, exato. Se a legislação fosse feita para tudo aquilo que for gerar desperdício tem de ser oferecido a clientes, a instituições, eu acho que se mudava rapidamente o chip. Porque perdiam a venda de produtos com um preço standard, percebes? Sim, e se calhar começavam a comprar menos aquele produto. O procuramento seria muito melhor nessa altura. Afinavam-se os processos. Sim, exatamente. Afinavam-se os processos porque todo o retalho em conjunto iria sofrer desse problema. Porque eu percebo aquilo que dizem de mas eu não posso não ter isto cheio porque o meu vizinho tem. E depois as pessoas vão lá comprar. Mas se toda a gente estivesse sujeita a esta legislação, toda a gente tem as mesmas regras, ninguém pode desperdiçar. E portanto, se calhar havia uma mudança um bocadinho mais rápida e paradigmática no setor do retalho. Se bem que, atenção, o retalho está a fazer muita coisa bem feita. Eu até acho que nós não podemos queixar-nos imenso nesse aspecto. As etiquetas de fim de prazo permitem um preço mais acessível a produtos em fim de prazo. Há a parte da refrigeração e dos transformados todos. Isso sim, acho que na parte da compra ainda estamos um bocadinho atrás. Acho que o retalho foi responsável por muita coisa má que aconteceu, mas está-se a adaptar e está a corrigir esses problemas, não é? E efetivamente foi responsável por coisas más, mas foi responsável por muitas coisas boas, não é? Sim, porque neste momento... Acesso, democratização... Exatamente, tu não tinhas e a diversidade de produtos que não existia, não é? Tu consegues diversificar totalmente a tua alimentação. Se precisamos de tantos produtos assim, mas tudo bem. Não, mas consegues diversificar a tua alimentação. Eu não estou a dizer produtos embalados, estou a dizer mesmo de frescos e de frutas, etc. Tu tens uma coisa que não tinhas antigamente. Sim, mas será que precisamos de ter todo o ano kiwi? Não estou a dizer que precisas ou não precisas. Em termos nutricionais pode fazer sentido ou não. Mas não é preciso kiwi o ano inteiro. Não é preciso haver banana o ano inteiro, não é preciso haver nada o ano inteiro. Sim. Quando é de época, claro que se tivermos por boa refrigeração, ok. Mas estar a importar, porque noutras alturas, noutros sítios do mundo, não é necessário. Será que temos de comer Entendo. açaí? Eu também concordo contigo, eu também acho que não é? Isso açaí, não é? Eu tenho uma teoria aí muito mais rigorosa até, que é tu deves comer aquilo que a tua terra te dá, ou seja... Na altura em que ela te dá, porque está adequada àquilo que tu precisas. Exatamente. A laranja entra na altura em que começam as gripes. E não é só isso, nós em Portugal temos um tipo de alimento que se dá cá, que se é autóctone de cá. Nós nascemos em Portugal. E estamos a viver no clima português, por isso estar a importar produtos que são feitos para as necessidades de outra pessoa, noutro clima, noutro sítio. É isso.
aquela comida que é feita cá é a comida que nós necessitamos à partida. Ao mesmo tempo, nós tivemos grandes melhorias nutricionais com o facto de haver esta oferta toda. Claro, porque é mais fácil ensinar as pessoas a comer 3 ou 4 coisas que dão para manter o ano inteiro do que ensinar a comer 300 coisas diferentes em que uma só podes comer num mês, outra só podes comer noutra. Eu percebo. Sim, e dá conveniência, não tens que andar a ir ao produtor, dá muita conveniência. Sim, eu acho que os supermercados foram e são importantes. Nós ainda compramos em supermercados, não compramos só em mercados de produtores. Sim, compramos muito, sim. Até porque eu gosto de comer bolachas. Exatamente. Que podias fazer em casa, por exemplo. E fazemos, graças a montes de vezes faz aqueles potes gigantes de bolachas. Sim. Pelo menos uma vez por mês temos bolachas. Isto para dizer o quê? Estamos a falar de supermercados, não é? Sim. Há muito a fazer, há muito que já está feito. Sim, exatamente. Há um papel que podem ter agora no futuro e que eu acho que as grandes cadeias já estão cientes desse papel, não é? E querem fazer. E acho que há pessoas dentro destas grandes cadeias que têm muita vontade de fazer coisas. Às vezes depois vem o fator económico e não conseguem, mas acho que se demonstrar, e acho que este pode ser um bom plano estratégico para este tipo de equipas, é se demonstrarmos que existe economia para este tipo de produtos, então acho que o trabalho deles fica muito mais facilitado e o trabalho do supermercado enquanto impacto é muito maior, não é? Sim, é mais impacto ao mesmo tempo, rapidamente. Exatamente, porque uma coisa é a nossa loja que faz 40 ou 50 encomendas por dia, outra coisa é um supermercado que faz isso por segundo, não é? 50, calma, um bocadinho mais também. Que faz isso por segundo, não é? É mexer o ponteiro, é aí, não é? Então é aí que nós temos que ir, é aí que nós temos que agir. E muitas vezes acho que há muito fundamentalismo na sustentabilidade, não é? E é sempre aquela coisa de vamos voltar às raízes e slow living e não sei o quê. Eu adoro a ideia e acho que é super pertinente, acho que tem imensa lógica. Não dá para aplicar em escala. Não dá, portanto nós temos que ir fazer mudanças que tenham um impacto imediato, não é? E que efetivamente vão mitigar as alterações climáticas, não é? E para isso tu tens que ir às grandes corporações, porque se elas mexem uma coisa, se elas mudam uma coisa, a consequência é gigante, não é? Certo. E o tu não influenciar de forma positiva pode estar a fazer com que elas façam uma mudança ainda pior e ainda mudar para pior. Porque ficam apenas com os consumidores que não querem saber. Portanto, é preciso dar-lhes as mãos, não é? Sim, eu trabalho com grandes superfícies. Sim, e mostrar-lhes, é possível, bora lá. E vocês têm um grande papel nisto, não é? Acho que eles estão cientes disso. Sim, sem dúvida. Por acaso não nos podemos queixar. Não nos podemos queixar, não. Eu acho que em Portugal há alguma responsabilidade, há muito programa. Há muito a fazer, mas há muitos programas de produtores portugueses, de pesca portuguesa, há muito programa. De diversificação. Sim, há muito programa que é super interessante. E também gera toda uma economia por trás, não é? Claro. Que muita gente vive daquilo, não é? Sim, claro. Então, a jeito de resumo. Sim. Falámos de perdas, de desperdício, da maneira como nos alimentamos, da importância de planear, de conservar, de comermos fruta e legumes mais feios, da importância também do retalho, manter algumas das coisas que está a fazer bem e melhorar outras. Eu mantenho a minha ideia de a legislação também importa aqui, mas há muita coisa que nós podemos fazer aqui a nível individual. E eu acho que este é provavelmente o podcast, ou o episódio do podcast que vai sair com mais mensagem de coisas que se podem fazer, não é? Porque há mesmo muita coisa para fazer, ou comprar frutas e legumes em fins de prazo, com etiquetas de fim de validade, ou comprar uma Too Good To Go, ou numa Phoenix, o que seja. Ou na Good After. Ou trocar na Aldi para não haver desperdício, comprar na Good After. Há imensa coisa que pode ser feita a nível individual e que ajuda a dar uma mensagem também ao grande retalho. Portanto, fica aqui pode ser também a coisa mais básica de todas. Vamos às frutas muito bem, vamos escolher as mais feias e mais podres que tiverem lá, não é? Sim, fruta feia. Sim, mas mesmo dentro do próprio supermercado. Fruta feia, de Equal Food. Sim. É imensa coisa. Boa, então finalmente acabamos sem ser uma nota derrotista. Foi preciso chegar ao 6º episódio. Esperemos que os próximos episódios também acabem numa nota mais positiva. Acho que sim, daqui para a frente vai ser mais positivo. Sim. Na próxima semana vamos falar de hidrogênio feito a partir de desperdício e vamos falar da academia. E se estão interessados no tema e se ficaram também com uma pulga atrás na orelha quando o João falou de um episódio de um Nuno, que não sabemos quem é, que vai aparecer no último episódio dos especialistas, não se esqueçam de subscrever, dar like, partilhar
fazer este podcast chegar a mais pessoas, se gostam do nosso trabalho, claro. Se não gostam também queremos saber porquê e queremos feedback para melhorarmos. E é isso. Até à próxima! Até o próximo episódio.